capítulo 9 do Evangelho de João, capítulo 9, verso de 1 a 7, é o texto base para a nossa meditação nesse momento. Evangelho de João, capítulo 9, verso de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus viu um cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este dos seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo: Vai-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Pai querido, louvado seja o teu nome pela tua palavra, louvado seja o teu nome por Jesus Cristo, quem o Senhor enviou para dar a sua vida em resgate por cada um de nós. Pai, nesse momento nós somos mais uma vez submissos ao teu Espírito Santo, é aquele que nos ilumina para entendermos a tua palavra. Por isso, Pai, ilumina-nos nesse momento, para que possamos ser edificados como teu servo já orou na ministração da tua palavra. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, nós estamos hoje, dia 31, encerrando o mês de comemorações de aniversário da nossa igreja, seus 125 anos de organização. E eu pensei nesta manhã, para a gente poder meditar nesse dia tão especial, algo também muito especial. Eu dei como tema para a mensagem desafios para uma grande bênção. Todos os dias o Senhor coloca diante de nós desafios. Uns a gente vence, outros a gente não vence, mas temos desafios. E cada desafio vencido é algo extraordinário na nossa vida, tanto na nossa vida material quanto na nossa vida espiritual. Eu fiquei imaginando nessa semana esse homem cego de nascença. Ele não podia nem ter noção do que era aquilo que nós lemos no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando a gente viaja, é claro que o motorista não tem tanto esse privilégio, de ver as paisagens lindas do nosso país. E sempre a gente fica pensando nas mãos de Deus, das obras maravilhosas que o nosso Deus criou, e o cego não tem esse privilégio. Mesmo que você fale, olha, estou vendo uma cachoeira bonita, ele pode até ouvir o barulho da cachoeira, mas ele não faz noção o que é. Ele pode dizer, olha, estou vendo um ipê amarelo, um ipê branco. Ele não sabe o que é branco e o que é amarelo. Então, queridos, este dia para esse homem foi algo extraordinário. E eu creio que quando ele saiu de casa de manhã, ele não pensava que ele ia receber aquela grande bênção. Ou seja, ele não teve oportunidade de se preparar para receber uma grande bênção. Qual você tem, eu tenho, nós temos. Eu tenho certeza, queridos, que o Senhor Deus tem para nós, para cada um de nós, grandes bênçãos preparadas. Agora depende da nossa colocação diante dele para receber ou não essas bênçãos. E nós vamos ver aqui nessas atitudes desse homem a grande bênção recebida por ele, que foi a sua visão. Não restaurar, porque nunca enxergou. Ele era cego de nascença. Então, primeiramente, a gente traça um paralelo entre a visão dos discípulos e a visão de Jesus a respeito daquele homem.
que os discípulos viram nele? Um homem amaldiçoado. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse cego. A segunda coisa que nós vemos, mas o Senhor Jesus viu nele o quê? A oportunidade de um milagre. Nem seus pais pecaram, nem ele mesmo, mas é para a revelação da glória de Deus. Então, muitas vezes, a nossa visão também é atrapalhada. E muitas vezes nós estamos cegos diante daquilo que Deus quer revelar na nossa vida. Os discípulos viram nele uma situação irremediável, cego de nascença. E lá na frente, quando os fariseus estão questionando esse homem, eles dizem, nunca ninguém curou alguém cego de nascença. Você pode conferir depois o versículo 32 desse capítulo. Então era algo, realmente, os discípulos estavam cobertos de razão, porque era uma situação irremediável. O Senhor Jesus viu uma oportunidade de fazer algo novo. Os discípulos tiveram uma confissão de impotência. Quer dizer, não podemos fazer nada. O Senhor Jesus teve uma confissão otimista, diz, eu sou a luz do mundo. Ele é cego, eu sou a luz do mundo. Então veja que visão maravilhosa esse texto traz para a nossa mente, para a gente meditar num dia em que se comemora um aniversário. Qual foi a ordem do Senhor Jesus para aquele cego? Vai, lava-te no sangue de Siloé, que quer dizer enviado. Então, queridos, para que se realizasse aquele grande milagre, para que aquele homem experimentasse aquela grande bênção naquele dia, ele teve 3 desafios. Então, Jesus coloca diante dele 3 desafios, como ele coloca diante de nós, cada um também, desafios para recebermos aquela grande bênção que nós estamos necessitando. Esse é o nosso desafio nesta manhã. Primeiro desafio, caminhar por fé. Então Jesus disse para ele, vai. Mas ele é cego. Então nós vemos nisso a limitação externa. Ele enfrentou naquela caminhada de onde estava até o tanque de Siloé, que não era tão perto, o desafio das limitações externas. Quantas vezes, queridos, nós também estamos enfrentando essas limitações. Ele continuou cego e limitado durante a caminhada até o tanque. Ele não foi caminhando e já enxergando. Ele continuou cego. Além de cego, com o olho cheio de lama. Complicando mais ainda a situação. Ele precisa lutar contra os pensamentos pessimistas. Como é que eu vou caminhar? Como é que eu estou com o olho cheio de lama? Não vai acontecer nada comigo. Eu vou parar no meio do caminho, vou voltar para casa, ou vou voltar para o meu ponto onde eu peço esmolas. Porque ele era um cego de nascença. Então, como considerar as possibilidades de receber alguma coisa nova, alguma coisa desconhecida? Com certeza, queridos, ele deparou naquela caminhada com obstáculos. Mas não tinha tempo para parar. Ele não tinha tempo para responder ninguém. Com certeza as pessoas olhavam para ele e riam, falavam, olha o cego com o olho cheio de lama. Ninguém nunca viu isso antes. Mas ele não tinha tempo para desanimar. Falar, é mesmo, que coisa boa, besteira está acontecendo comigo. Era preciso caminhar. Não era tempo para descansar. Então, queridos, esse é o primeiro desafio de Jesus, aquele homem. Talvez seja o desafio de Jesus para você nesta manhã, você que está conosco pelas redes sociais. Para receber a sua bênção, ele precisava caminhar por fé. Vai. Caminhar por fé. Talvez a nossa bênção está apenas por um fio para chegar na nossa vida. Está faltando só um passo do nosso caminhar com fé. Ou caminhar por fé. Esse é o primeiro desafio que o Senhor Jesus lança a mim e a você nessa manhã como igreja. O segundo passo, o Senhor Jesus diz para ele, vai até o tanque de Siloé e lava-te. Vai. Então, o segundo passo, obediência, ele foi.
Diz o texto que ele foi. Ele não questionou Jesus. Ele não questionou ninguém, nem a si mesmo. Diz o texto, e ele foi. Versos 6 e 7 diz assim: dito isso, cuspiu no chão, e com saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, queridos, o mais importante naquele momento não era lavar o rosto ou lavar os olhos, mas era lavar onde o Senhor Jesus mandou. Jesus podia falar assim: olha, entra nessa casa logo na frente aqui, atravessa a rua, e pede uma água e lava o rosto, lava os seus olhos. Mas Jesus mandou lá no tanque de Siloé. Obediência. Outras vezes, queridos, não recebemos a nossa bênção porque nós somos cabeça dura. Nós não obedecemos. A gente lê a palavra, a gente ouve a palavra, a gente medita na palavra, a palavra manda a gente fazer, a gente não faz. Essa semana, dentro do Uber, eu comecei a evangelizar o motorista e falou: eu já conheço a Bíblia. Mostrou a Bíblia dentro do carro. Ela aqui, ó. Falei: mas você obedece o que a Bíblia manda você fazer? Eu falei: pastor, aí é difícil. É muita coisa difícil. Então, queridos, muitas vezes a gente não obedece. E não obedece, então a gente não recebe a nossa bênção. A bênção dele viria através, primeiramente, ele teve fé, ele foi. E também ir aonde Jesus mandou, ou seja, onde o Senhor Jesus mandou. Apenas uma palavra: vai. E ele foi. E ele começou então a caminhar. Ou seja, uma ordem que precisava ser cumprida. Então não era momento de perguntas. Mas Jesus, por que tão longe? Jesus, por que não pode ser aqui no vizinho? Jesus, por que alguém não pode me trazer uma caneca de água e eu lavar os meus olhos? Não houve questionamento. E nós, pecadores, quantas vezes questionamos Deus? Senhor, por quê? Por quê? E esse motorista de Uber falou: pastor, eu tenho passado por um momento difícil financeiro. Eu estou estudando, 2 filhas estudando, 3 pessoas da faculdade. E o Uber não está dando para eu pagar as 3 faculdades. Talvez eu tenha que trancar a minha matrícula. Está no último semestre, no último módulo de Direito. Talvez eu tenha que trancar a minha matrícula por causa das minhas filhas. Eu falei: está faltando fé no seu coração. Se você conhece a Bíblia, se você começar a obedecer aquilo que a Bíblia está mandando. Ele falou: mas por que Deus me deixa assim, se eu conheço a Bíblia, se eu estudo a Bíblia? Por que eu estou numa situação dessa? Eu falei: esse é um problema nosso, pecador, é questionar Deus. Então esse homem não questionou e também não usou nenhuma justificativa, nenhuma pergunta, nenhum questionamento. E nós lembramos de Pedro, né? Apenas uma parte do texto, tá? Não o texto todo. Quando eles estão lá no barco e as ondas cobrindo, e Jesus vem andando sobre as águas. Quando Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter com o Senhor. Jesus disse: vem. E Pedro creu e foi. Mas a hora que a sua fé vacilou, ele afundou. Então, muitas vezes, queridos, nós somos assim também com Pedro. Jesus manda, a gente começa a fazer, de repente fala: Senhor, é muito difícil. Senhor, o vento está tão forte. Senhor, a chuva está tão forte. Senhor, a onda está tão alta. É necessário obedecer. Não havia sinais de ajuda no cumprimento desta ordem. Eu creio que ninguém pegou pela mão dele e falou: vou te levar ao tanque de Siloé. Apenas o rumo, e ele sabia o rumo, porque ele conhecia bem ali a região. Aquilo que Jesus estava fazendo com aquele homem era uma loucura. Aos olhos humanos, é uma loucura. E havia dificuldade em obedecer, como há em nós também dificuldades, como eu já disse, em obedecer aquilo que a palavra nos orienta.
O cego com os olhos enlameados não era algo razoável no entendimento humano. Não era hora de pedir conselhos, era simplesmente hora de obedecer para poder enxergar. Então, primeiro, caminhar por fé. Você está buscando sua grande bênção, caminhe por fé. Deus está dizendo para você, vai. O segundo passo é você obedecer. E ele foi. Sem questionar. Sem dizer, pai, por quê? Eu me lembro que esse motorista falou, pastor, o senhor é pai. O senhor faz sacrifício por causa das suas filhas. Eu falei para ele que eu tinha 3 filhas. Eu já fiz bastante sacrifício para poder estudar. Ele falou, por que Deus, sendo meu pai, ele me deixa numa situação dessa? São os questionamentos do pecador diante de Deus. Mas esse homem não questionou. Ele obedeceu e ele foi. E a terceira e última parte da nossa mensagem diz: ele foi, lavou e... O que aconteceu? Voltou vendo. Ele foi, lavou e voltou vendo. É crer. Se ele não tivesse crido no que Jesus falou, ele não tinha ido, ele tinha questionado como a gente questiona Deus. Ele tinha desistido. Ele tinha parado numa sombra para descansar, para sentar, ou pedir a alguém, arruma uma água aí que meu olho está ruim, já está pior do que já estava, né? Cheio de lama. Mas de maneira alguma ele creu. Ou seja, no momento em que ele fez aquilo que Jesus mandou, vai e lava-te. Aonde? No tanque de Siloé. É o momento em que ele foi, lavou, onde Jesus mandou, diz que ele imediatamente começou a enxergar. Que maravilha, irmãos. Pessoal, alguém que cego de nascença começaram a enxergar. Eu creio que ele olhava para todo lado, né? Olhava para todo lado, o que será isso? O que será aquilo? Nunca. Que coisa maravilhosa. Eu creio que até a areia quente do sol, ele falou, mas que coisa boa essa areia aqui. Estou vendo que agora é uma areia quente que estou pegando aqui, estou pisando. Lavou-se e voltou vendo. Recebeu a sua grande bênção. Então, queridos, eu não conhecia Jesus fisicamente. Depois ele perguntou, mas quem é? Falou, não sei, sei que é Jesus. Chamou, o nome dele é Jesus. Ele foi questionado no templo pelos fariseus. Mas ele havia experimentado na sua vida o poder daquele homem. Ele experimentou na sua vida o poder de Jesus. Você tem experimentado o poder de Jesus na sua vida? Talvez você precise de andar por fé, de obedecer. E, em terceiro lugar, então ele foi questionado depois, o texto continua, ele vai lá para a sinagoga, os fariseus questionam, porque todo mundo sabia que ele era cego de nascença, e ele é questionado, é interrogado, mas ele está satisfeito, porque recebeu a sua grande bênção. Viver com fé, queridos, é demonstrar confiança em meio à adversidade. Não é você vacilar no meio da adversidade, é você mostrar confiança. O meu Deus está comigo. O meu Deus está no comando da minha vida. O momento está difícil, está sim, mas o meu Deus está comigo. Então, Jesus não prometeu uma vida fácil. Diz, no mundo passar por aflições. Então, queridos, viver por fé é demonstrar confiança na adversidade. Esperar em face da desesperança. Quando alguém fala, o seu caso não tem solução, você fala, se o meu Deus quiser, tem solução. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus de milagre. Crer na impossibilidade. E essa foi a lição do cego para a sua vida e para a minha vida. Ele viu o invisível porque ele creu. O que é fé? É você ver o invisível. Ele viu.
Quando Jesus falou, vai, lava-te, ele falou, agora. Chegou a minha hora. Porque quem está mandando é Jesus. Se ele está mandando é porque ele tem poder para me curar. Então, queridos, recordando para a gente encerrar, para que se realizasse o milagre na vida daquele homem, eu fui desafiado primeiro a caminhar por fé. Vai! A palavra de Jesus para você nessa manhã. Meu servo, minha serva, vai. Segundo desafio dele, obediência. Diz o texto que ele se foi, sem questionar. O terceiro diz que ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele creu. Então esse é o desafio do Senhor ao meu coração e ao seu coração nesta manhã. Tenho ou temos caminhado por fé, como aquele cego, ou a gente fica na dúvida, igual Pedro. Pedro foi caminhando, caminhando, e de repente teve dúvida e afundou. Jesus estava ali para socorrer também. Tenho obedecido a palavra do Senhor? Pastor, eu estudo a palavra do Senhor todos os dias, diariamente, me disse aquele motorista, chama Cláudio, ore por ele. Eu falei, mas você não está crendo nessa palavra que você está lendo. Tenho recebido como cego a minha grande bênção. Deus tem promessas para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Esse é o grande desafio para cada um de nós. Caminhe por fé. Vai. Obedeça. Vai. Caminhe. Saia do seu lugar. Faça o que é preciso fazer, o que a palavra está mandando você fazer. Nesse lugar, creia daquele que está mandando você fazer. Pastor, isso é absurdo, está escrito na palavra, mas é absurdo. Deus está mandando. Deus está mandando. E a sua função é obedecer. Feche seus olhos. Vamos orar. E se você está esperando uma grande bênção, você viu nessa manhã, como é que você vai recebê-la? O texto bíblico nos orientou como receber a grande bênção. Abra o seu coração, fala com Jesus agora. Jesus está aqui. Ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Fala com Jesus agora. A grande bênção que você está indo atrás. Fala para Jesus como aquele cego que o Senhor abençoou naquele dia. Eu quero viver por fé. Fé na tua palavra. Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Fala como Pedro, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta-nos a fé. Senhor Jesus, que algo maravilhoso aconteceu ali naquele dia. E o Senhor tem promessas maravilhosas também para a tua igreja no dia de hoje. E nós cremos nisso, Jesus. Mas nós temos de crer, obedecer. E saber que servimos aquele que tem nas mãos todo o poder. Eu disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus amado, o Senhor está ouvindo junto com o Pai, com Deus Espírito Santo, a oração da tua igreja nesta hora. Aqueles que estão conosco presencialmente, aqueles que estão conosco pela mídia. Por isso, Jesus, que estejam acontecendo para a honra e glória do teu nome, milagres nesta manhã. E que o nome do Senhor seja glorificado. E que o nome do Pai seja glorificado. E que o nome do Deus Espírito Santo seja glorificado. Oramos ao Pai, mais uma vez nos submetemos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.